Eu quero cumprimentar os irmãos neste dia 31 de maio do ano de 2020, com a gloriosa, a preciosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez voltamos a estar com os irmãos aqui, no culto que lhes é oferecido pela internet, para meditarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, desejando que ela alcance profundamente o coração dos irmãos. Eu estou muito alegre, embora esteja cansado de não fazer nada, fico em casa preso, enclausurado, não é? Do quarto para a sala, da sala, até tem o banheiro, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória para suportarmos e atravessarmos esses dias maus. Já estamos há quase 50 dias nessa reclusão, mas a nossa alma não está presa, o nosso cântico não está preso, a nossa oração não está presa, a nossa voz não está presa, o desejo da nossa alma não está preso, está disposto para breve voltar a fazer aquilo que o Senhor Jesus precisa que nós façamos. Uma grande alegria em poder estar aqui com os irmãos. Desculpe esse desabafo bonito de todo mundo que está preso, não é mesmo? Que bom. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre alguns versículos que se encontram no Salmo de número 84. Eu vou ler o Salmo, eu vou pular 2 versículos, os irmãos não estranham, e vamos meditar no que o Senhor Jesus tiver para nós nesta noite. 84, verso 1 começa assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele estava aqui fazendo menção à igreja, já estava preocupado com a igreja. E ele dizia: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, te louvarão continuamente. Verso de número 7. Vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e Ele dará graça e glória, e Ele não negará bem algum àqueles que andam em retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Meus irmãos, eu tenho aqui a sensação desta oração do salmista, que ele estava passando dias como os nossos. A impressão que se tem é que ele não podia ir à igreja. A impressão que se tem é que ele estava com saudades da igreja. E a gente só fica com saudades da igreja quando a gente não vai à igreja. Quem pode ir à igreja, ele vai com alegria, porque ele sabe que vai sentir saudade se não for. Está certo que ultimamente nós vínhamos ouvindo falar que alguns crentes já não queriam mais ir à igreja. Ah, para que tanta igreja? Se eu for lá uma vez por mês, no dia da Santa Ceia, já está bom demais. Eu vou lá, canto hino, ouço a palavra, dou o dízimo, tomo a Santa Ceia e pronto. O resto do mês eu não preciso mais ir à igreja. Ele não sente saudades da igreja. Nós estamos orando muito nesta participação destes dias em favor dos irmãos,
para que eles não percam o amor e a saudade da igreja. Muitos estão saudosos. E o salmista mostrava isso dizendo: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele estava na expectativa de poder chegar à casa do Senhor. Ele descobriu que os crentes talvez não estivessem, mas ele descobriu que os pardais encontraram lugar para se hospedar, que as andorinhas encontraram lugar para fazer ninhos junto aos altares do templo do Senhor. E nós, às vezes, ficamos sem vontade de vir à casa do Senhor. Mas ele disse: bem-aventurados, Senhor, aqueles que habitam na tua casa, te louvarão continuamente. O desejo do Pai, quando criou o homem lá no Éden, era de que houvesse alguém para que eles tivessem um relacionamento e pudesse ser adorado todos os dias. O Senhor nosso Deus, quando nos vê reunidos, Ele fica olhando para nós e dizendo: que maravilha, aquela irmã, aquele irmão, aquele jovem, aquele senhor de idade, aquela senhora de idade que eu criei, e agora eles estão adorando e glorificando o meu nome. É um privilégio glorioso e inaudito poder estar na casa do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizer o seu santo nome. E o salmista continuava dizendo: eles estão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ele dizia: Senhor, Tu és o nosso escudo, contempla o rosto do Teu ungido. Vale mais um dia na Tua casa do que 1000 dias fora dela. Que maravilha, que sentimento de ânimo, de desejo, de participação na igreja do Senhor. E ele ainda dizia: é maravilhoso poder habitar no Teu templo e não nas tendas da impiedade. Por quê? Porque o Senhor Deus é um sol, é um escudo, e dá graça e glória, e não negará bem algum àqueles que andam em retidão. Então, ser crente é muito bom, servir a Jesus é muito bom. Passado esse tempo difícil que estamos passando, eu quero crer que todas as pessoas que estão nos ouvindo e são membros desta igreja estarão aqui glorificando a este Senhor, que nos dá esse privilégio. Fomos alcançados com a bênção salvadora que nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. Não éramos dignos, nem merecedores, mas Ele foi e nos buscou, entregou o seu Filho por nós no Gólgota, para que aquele sangue ali derramado pudesse nos remir dos nossos pecados e das nossas transgressões. O desejo da minha alma nesta noite é que esta bênção se estenda aos seus familiares, aos seus amigos, e a nós outros cumpre a obrigação de falar de Jesus, de pregar sobre Jesus, levar a mensagem do Gólgota e a promessa e a esperança da vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. No louvor, os irmãos cantaram a terceira estrofe do hino 127. É um verso maravilhoso. Diz que muitos são aqueles que vão se perder, sem ter a esperança de ver Deus. Vá depressa, lhes anunciando que Jesus quer levá-los para os céus. Nós temos então esse mandato de Jesus, quando Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E a nós aqui cabe a responsabilidade, o dever de fazer esse trabalho. Bem, mas os irmãos dirão: o senhor não pulou 2 versículos? Por que o senhor pulou os 2 versículos? Eu irei lê-los agora, porque sobre ele eu tenho uma outra informação para lhes dar. O verso de número 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Quando ele fala de caminhos aplanados e coração estão nos caminhos aplanados, significa dizer que nós estamos devidamente aprovados para continuar a nossa corrida para a eternidade com Cristo. Caminhos aplanados quer dizer caminhos retos, bons, sem buracos, sem imperfeições. E ele dizia: e nesta circunstância, mesmo passando
pelo vale de Baca, faz daquele vale uma fonte. A chuva também encherá os tanques. Há muitos crentes que estão aproveitando a oportunidade de não precisar vir à igreja nesses dias, que estão pensando que estão com caminhos aplanados. Mas há necessidade de termos cuidado, porque o Senhor nos permite, em certas ocasiões, que nós soframos alguns embates na nossa vida. E nós nem sempre vigiamos para que não aconteça nada errado. Mas o verso de número 6 diz que se você estiver com os pés aplanados, com os teus caminhos retos na presença do Senhor, você pode atravessar até o Vale de Baca. O que era o Vale de Baca? O Vale de Baca, eu não sei muita coisa sobre ele, as minhas informações são pouquíssimas, mas as que eu sei já são suficientes para nós olharmos com atenção. O Vale de Baca ficava no meio do caminho de quem ia para Jerusalém para louvar ao Senhor. E era um caminho tenebroso, que a terra era muito árida, era apertado, o caminho era difícil, era uma sensação de sofrimento passar por ele. Ele era chamado além de Vale de Baca, era chamado de Vale das Lágrimas. Ao se passar por aquele vale, sentia-se uma dor angustiante que levava às lágrimas. Entretanto, naquele vale de lágrimas, havia a possibilidade de sentir alguma coisa boa. Hoje, quando nós falamos, alguém prega sobre o Vale de Baca, prega sobre sofrimento, sobre dor, e é mesmo, eu estou falando que é lugar de lágrimas, sobre sofrimento, apuro, aflição, enfermidade, falta de dinheiro, desemprego, é o nosso Vale de Baca, desentendimento no casamento. São tantos os problemas que nos deixam assim sofrendo. Estamos atravessando o Vale de Baca na nossa natureza humana. Mas se na nossa natureza espiritual nós estivermos fazendo com que a humana esteja mais próxima do Senhor Jesus, nós podemos atravessar esse vale com segurança, sabendo que estamos levados pelas preciosas mãos do Senhor. Diz a Bíblia e as histórias que eu conheço, que naquele vale, com quanto fosse apertado e doloroso, ele tinha um bálsamo perfumado. E aquele bálsamo aliviava aquelas dores, aquele sofrimento. Nós também podemos passar pelo nosso Vale de Baca. Muitas aflições, muitas dores, mas há um Senhor que é bálsamo perfumado para as nossas vidas. Quando as angústias, as aflições estiverem diante de nós, nós podemos olhar para o alto e vermos o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, e Ele está sempre estendendo uma mão abençoada para levantar-nos, para fazer-nos não sentir as agruras e as vicissitudes daqueles momentos. E passar pelo Vale de Baca também é uma outra situação. Você que vai com os pés aplanados, você começa a sentir o aroma do bálsamo celeste. Aquele vale que é tão seco, tão árido, começa a se transformar em uma fonte. Começa a render uma água, uma alegria que mitiga a sede dos necessitados e dos caminhantes. Esse bálsamo nós temos, acabei de falar sobre ele, Jesus Cristo nosso Senhor. E também a chuva enche aquele lugar. E quando a chuva chega, quando há fonte no lugar, por mais árido e seco que seja, há alimento, há segurança, há confiança e há esperança. Se você estiver atravessando o Vale de Baca, nesta noite, volte os seus olhos para o Senhor. É Ele quem redime a nossa alma dos pecados. É Ele que nos tira das mãos do diabo, que quer muitas vezes arrasar-nos, que nos lançam num perigoso vale. No Vale da Baca, o Senhor Jesus está lá, um bálsamo perfumado para ajudar você na sua vida. Se você ainda não é crente e está com dificuldades, está sentindo a ausência de um Deus vivo na sua vida, corra para o vale. Há aqui
um bálsamo perfumado às suas ordens, e você sairá do vale alegre, feliz, satisfeito, como diz o salmista no mesmo capítulo, no verso de número 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.